Você é infoprodutor e quer pagar menos imposto. Aliás, quem é que não quer pagar menos imposto? Mas o que é melhor para você poder optar? Ser uma empresa do Simples Nacional, uma empresa do lucro presumido ou uma empresa do lucro real para pagar menos imposto? Nesse vídeo aqui eu vou te contar o que você precisa saber sobre esse assunto. Mas antes de mais nada, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve. Aqui você tem conteúdo de valor e já deixa também o seu like aqui para nós, tá bom? Vamos lá? Então, quando você começa como infoprodutor, vamos esquecer o MEI, né? Vamos passar dessa fase. Quando você está já tendo uma performance, você normalmente vai abrir uma empresa no Simples Nacional. E você começa a pagar uma alíquota de 6%. A gente tem que reconhecer que o imposto de 6% ele é considerado um imposto baixo aqui no Brasil, tá bom? Só que qual é o problema do Simples Nacional? Que conforme você vai avançando no seu faturamento, você vai tendo um aumento dessa alíquota. E pode chegar acima de 20%. Aí o seu imposto fica muito pesado. E o que você precisa considerar? Você precisa considerar a relação direta entre uma empresa do Simples Nacional com uma empresa do lucro presumido. Porque no lucro presumido você pode ter uma tributação que vai ser mais condizente. Por exemplo, se você tem uma empresa no lucro presumido, você vai pagar 4 impostos separadamente. E esses 4 impostos separadamente, ele pode te dar ali uma redução tributária. Por exemplo, você vai pagar 3% de COFINS, 0,65% de PIS, e você vai pagar 4,8% de IRPJ, podendo ter um adicional de IR, e você pagaria 2,88% de CSLL. Então, se você pegar, por exemplo, vamos fazer uma soma para poder facilitar para você. Então, vamos imaginar, por exemplo, o seguinte cenário. Se você está pagando 3% de COFINS, 0,65% de PIS, 3% de COFINS, 0,65% de PIS, dá 365, 2,88% de CSLL e depois 4,8% de IRPJ. Você vai pagar 11,33%. Além disso, você tem o ISS. Suponhamos que seu ISS seja de 2%, como é grande parte dos clientes da Tactus, você vai ter 13% de imposto. Então você olha para o Simples Nacional e você vê que você está pagando acima disso, então já a primeira consideração que você pode fazer é que dá para você ter uma redução tributária. É claro que você não pode olhar somente isso, porque aqui no lucro presumido, você também teria que pagar a questão do INSS sobre prolabore e também sobre funcionário. Você tem uma alíquota adicional de INSS. E isso pode encarecer também a questão do seu imposto que você pagaria no total, né? Claro que o INSS não é considerado imposto, mas só para você poder entender de uma forma mais didática. Então precisa considerar também esse aspecto na decisão. Mas há também a possibilidade de você, dependendo do que é o seu infoproduto, você fazer uma segregação de receita e você conseguir uma redução tributária em parte do seu infoproduto, que é o que nós conseguimos com e-books. Só que você precisa considerar um fator decisório que isso pode te levar a ter um grande problema, que é o seguinte: se você fizer o que tem muita gente vendendo aí no mercado, você vai pagar 5,97% de imposto, 5,98%, menos de 6%. E aí você vai para essa linha aí e você joga todo o seu curso online, a venda das suas aulas que você faz, como se fosse e-book. Aí você está dando um tiro no seu próprio pé. Porque lá na frente você vai ter um problema em relação a isso. Aliás, é uma coisa que você precisa entender, não é se você vai ter problema, é quando você vai ter o problema, porque isso vai dar problema, tenha certeza disso. Agora, você pode fazer uma segregação que possa ser ali factível e que você possa ter uma redução complementar desse imposto que eu falei de 13,33% com o ISS. Há também uma alíquota complementar de IRPJ. Como é que é calculada essa alíquota? Olha só, no lucro presumido é calculado uma taxa de lucro fixa. Olha só. Então, por exemplo, se você faturou R$100 mil, a taxa do lucro presumido é 32%. Então, naquele mês, o lucro presumido seria de 32%. Só que a parcela que
passar de 20 mil mensal, só que não é calculado... Nossa, aí ficou confuso, né? Pois é, vamos lá. Na verdade é 60 mil pro trimestre. Só que eu estou calculando aqui 20 mil mensal para você poder entender de forma didática, só que vai ser a somatória do trimestre. Essa parcela de 20 mil, acima de 20 mil, você paga mais 10%. Peraí, Anderson, mas quanto que eu vou pagar de imposto mesmo? É muito simples. Se você, por exemplo, é cliente da Tactus, a gente tem uma planilha que joga lá os valores, pum, faz a simulação para você. Se você não é cliente e você está buscando informações para efetivamente você diminuir sua carga tributária, você também pode entrar em contato com a gente, que a gente vai jogar numa planilha e vai fazer uma simulação para poder entender. Cada novo cliente que nós pegamos, a gente analisa especificamente o que é mais vantagem. Na maioria dos casos, quando a pessoa está começando ou ainda está performando ali abaixo de 100 mil reais, normalmente o Simples Nacional vai ser mais vantajoso para a pessoa então começar. Mas esse cenário pode mudar de situação para cada situação. O que você precisa considerar é que a mudança tributária ela vai acontecer sempre na virada do ano. Ah, existe situação que tem empresas que mudam no meio do ano? Sim. Só que aí é um outro gato que você também pode ter problema fazendo esse tipo de mudança. O que está acontecendo no mercado é que a galera está pegando no mês de agosto, por exemplo, decide que vai vender o infoproduto com e-book, tendo ali uma redução de imunidade ali que é prevista em lei. Só que no final das contas ele está no mês de agosto, então ele teria que esperar para poder ir para o lucro presumido somente no ano seguinte. Só que para poder mudar, o que faz? Vai lá e coloca uma atividade vedada. E essa atividade vedada obriga no mês seguinte fazer a mudança para o lucro presumido, sair do Simples Nacional para o lucro presumido e, consequentemente, adota a questão da imunidade. Olha o tanto de situação diferentes que só vai dar problema para o infoprodutor. Primeiro, simula uma situação de mudança tributária no momento que não poderia ter, coloca uma atividade vedada que, na verdade, não vai ser exercida. Essa atividade vedada, para ser justificável, teria que ser de fato ser exercida. Então, ou seja, está colocando isso, muda no meio do ano, adota um regime do lucro presumido no meio do ano nessas condições, faz a redução tributária do lucro presumido, tirando o pagamento do ISS, tirando o pagamento especificamente, diminuindo a tributação que teria na CSLL e também na questão do IRPJ, paga o PIS e COFINS, só que no final das contas tem uma redução tributária, vai ficar em torno de 6%, só que está simulando uma situação que na verdade não existe, que é quando você está dizendo que está vendendo e-book, só que na verdade você vende curso. Então você vende um e-book que custa R$1.000, por exemplo. É factível isso? Pois é, não é factível. Mas enfim, esse é assunto para um outro vídeo e tem vídeo no nosso canal falando sobre isso. Vamos voltar à questão especificamente da tributação. Então você pode mudar no ano seguinte. Então você precisa fazer uma simulação para poder entender como é que você vai se comportar, qual é o cenário que você tem de empresa para dentro daquele ano. Porque muita gente descobre isso no meio do caminho. Adota o Simples Nacional, só que descobre no meio do caminho que na verdade está faturando muito, porque fez um lançamento muito bacana e tem uma sequência de uma esteira de produtos ou uma esteira de lançamentos a cada 2, 3, 4 meses e consequentemente começa a ter problema na parte tributária, porque vai para uma alíquota de mais de 20%. E aí você poderia pagar muito menos imposto, não faz sentido. Por fim, tem a questão do lucro real. Depois no final eu vou falar para você como é que você resolve toda essa equação, porque eu sei que no vídeo aqui, só com a explicação, você não vai resolver o seu problema, tá? No lucro real, o que você precisa considerar é o seguinte: se você pode optar pelo lucro real, você conseguiria, por exemplo, ter uma redução tributária desde que você tenha despesas que sejam despesas que abateria nessa questão do imposto. Porque o lucro real ele vai fazer um cálculo do que você está gastando com o que você está recebendo e aí você vai pagar o imposto sobre a diferença. Só que a alíquota é muito maior. Então a alíquota do PIS e do COFINS vai ser muito maior. E você também tem a questão da apuração do lucro mensal, que se você tiver lucro todos os meses, você também vai pagar o imposto todos os meses sobre esse lucro. O que você tem que considerar? Uma empresa do lucro real exige muito mais contabilidade, muito mais controle tributário. E em 99% dos casos que nós validamos aqui não faz sentido. Mas existem casos que fazem sentido? Sim, existem.
mas são casos mais complexos. Quando você trabalha, por exemplo, como uma empresa que tem um processo de coprodução e você tem muitas despesas ou de afiliados ou de coprodutores, você pode fazer uma validação dessa situação, desse cenário todo, e você consegue fazer um aproveitamento especificamente dessas despesas, porque a empresa mãe tem um faturamento alto, mas tem uma lucratividade baixa. Mas há uma subdivisão dos valores recebidos para outras empresas. Esse é um exemplo onde uma empresa de lucro real caberia nesse caso. Em outras situações podem também vir a acontecer, dependendo do cenário de cada um. Mas na maioria dos casos, você vai ficar entre as duas opções anteriores. Ou uma empresa do Simples Nacional, como eu já expliquei, ou uma empresa do lucro presumido. Via de regra, começou do zero, está começando a faturar agora, Simples Nacional é mais vantajoso. Vai ter menos trabalho para você, a contabilidade vai te custar menos e você vai pagar menos imposto. Começou a performar, já está faturando seus 100 mil por mês, começa a analisar a troca para uma empresa do lucro presumido, considerando a questão que você tem que fazer essa troca na virada de cada ano. Não vai fazer gato de fazer essa antes da virada do ano não, porque isso pode dar problema. Existem outras opções para você poder ter ali uma questão de diminuição de imposto? Sim, como eu falei, há a possibilidade de segregar a atividade com uma atividade imune, que é a questão do e-book, mas precisa trabalhar isso de forma adequada, de forma que você não vai ter problema. Cliente que vem aqui querendo fazer curso online 100% e-book, na Tactus nós não fazemos. E não é por acaso, né? Que a gente não tem problema com os nossos clientes em relação à parte tributária. Agora, a galera que tá aí, ó, fazendo esse negócio todo errado aí, vai ter problema. E se você estiver no meio disso aí, cuidado, porque é só uma questão de tempo de a Receita te pegar ou do Estado te dar problema, porque o e-book você tem que emitir nota fiscal e o Estado já está cancelando inscrição estadual por conta de e-book, já está cancelando, Estado de São Paulo, tá certo? E a questão do ISS. O ISS vai bater na porta e vai descobrir que você tinha uma alíquota de 5% e você não está pagando nada porque você está lançando o seu serviço como sendo a venda de um infoproduto de e-book. Então, muito cuidado. Então, deixa esse alerta para você aí, porque esse problema todo, na verdade, pode dar um grande problemão para quem está fazendo isso. Existe uma diferença muito grande entre você fazer um planejamento tributário adequado e uma diferença muito grande de você sonegar e dizer que está fazendo um planejamento tributário. Tá bom? Como é que você resolve tudo isso então? Precisa fazer uma simulação de cenário. Na Tactus, nós fazemos uma simulação de cenário para cada cliente que tem uma necessidade específica em relação a isso. Começou a performar, o time da parte operacional já faz essa análise e já passa para o cliente para poder facilitar esse processo. Quem vem para a Tactus como novo cliente, que vem com uma situação específica para ser estudada, nós fazemos uma análise de cenário, faz um planejamento tributário e em cima desse planejamento tributário apresenta para o cliente qual é a melhor opção. E aí você consegue ter uma redução tributária, mas fazendo de forma legal. Se você quer ter um negócio contábil, quer ter um negócio que a contabilidade reflete a realidade do seu negócio e quer ter menos imposto, aqui nós estamos para te ajudar. Então pode entrar em contato conosco, que vai ser um prazer. Quer seja cliente, quer não seja cliente, nós vamos poder te ajudar. E até um próximo contato.